Pais amados, tudo bem? Então, estou regravando aqui a aula sobre o Souza, Fundamentação Teórica, parte 2. Então, chaves para receber e tratar. A gente precisa entender que nós fomos resgatados do império das trevas e hoje nós habitamos no reino do Filho do seu amor. Então, quais são as características do império? Escravidão, escuridão, tristeza, peso, angústia, tudo isso é característica do império das trevas. E do reino? O reino é um reino de luz, de paz, de alegria, de liberdade. Então ele se contrapõe. O versículo-chave para o Soso, o outro versículo, está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, você está em Cristo, você é nova criatura. O que é velho, o que é do império das trevas, já passou. Então, tudo se fez novo. Só que aí, a gente precisa entender esse ponto que é importante. Onde tudo se fez novo? Eu sou nova criatura, mas eu olho no espelho, eu sou a mesma pessoa. Onde tudo se fez novo? No meu espírito. Então, é do meu espírito que conecta com o Espírito Santo que eu tenho que puxar as revelações para que tudo seja feito novo na minha alma, através da renovação pela palavra e no meu corpo. Então, tudo se fez novo no meu espírito. O problema com relação ao meu espírito foi resolvido. A minha alma precisa ser renovada. E o meu corpo precisa ser curado. Então, qual a origem dos problemas? Medo, ansiedade, ira. Tudo isso limita a nossa vida para não darmos frutos. Então, o fruto do Espírito. Não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do meu espírito recriado. Então, por que eu não dou fruto? Porque eu tenho algum problema ou na minha alma ou na minha carne. Lembra? A carne milita contra o espírito. Então, as obras da carne me impedem de dar o fruto. Algum problema na minha alma também. Então, quais são as causas de tudo isso? Então, as causas são 4. Falta de perdão, trauma de raízes diversas, perdas, pecados sexuais e pactos. Como a gente falou na aula anterior, são as 4 causas principais. E o que é sozo? Quando Jesus, essa palavra sozo, a tua fé te salvou, que Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue, ou várias vezes, filho, vai, a tua fé te salvou. O Novo Testamento foi escrito em grego, então ele disse em grego, a tua fé, pistis, sozo. Então, sozo significa salvo, liberto e curado. Então, sozo é salvação, cura e libertação. Então, o caso daquela mulher do fluxo de sangue falou: a tua fé te salvou, ou seja, você foi curada da sua enfermidade, você é liberta daquilo que te prendia na sua alma e você foi salva, porque você é filha. Ele falou: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te sozo. Ok? Então, sozo é uma palavra grega que significa salvação. E traduzida por salvação, mas ela é muito mais do que isso, é salvação, libertação e cura. Lembrando da aula anterior, salvação é para o nosso espírito, libertação é para a nossa alma e cura é para o nosso corpo. Então, qual é o objetivo do SOSO? O objetivo do SOSO é libertar e curar o corpo, a alma e o espírito da causa do problema, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o SOSO vai ser sempre dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, de Deus. Não tem como fazer SOSO sem a Trindade, sem Deus estar agindo, ok? É o pressuposto do SOSO. Então, esse é o objetivo de uma libertação pelo SOSO, que é atuar em qualquer uma das 3 áreas que esteja necessitando. Quais áreas? Corpo, alma e espírito. Beleza? Com 4 causas, né? Pactos, pecados sexuais, traumas, falta de perdão, como a gente falou aqui, ó, esses 4 causas: falta de perdão, traumas e raízes diversas, pecados sexuais e pactos. Então, cada um deles eu trato de um jeito que a gente já aprendeu isso e vou dar continuidade aqui. Então, o SOSO serve para conservar corpo, alma e o espírito e torná-los irrepreensíveis. Então, esse é o objetivo do SOSO. Então, qual é o método do SOSO? O método do SOSO nada mais é do que conectar a pessoa que está sendo ministrado com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, no SOSO, eu vou identificar
a causa do problema e para que o Senhor proponha a solução. Ok? Então, no SOS eu identifico a causa do problema para que o Senhor proponha a solução. Não é um aconselhamento. Eu não vou propor solução. Quem vai propor a solução é o próprio Deus, tá? Então, qual é a diferença, por exemplo, de SOSO e de cura interior? Qual é a diferença entre essas duas ferramentas que ambas são úteis? O SOSO não é uma ferramenta de cura no interior, ele é diferente. Por quê? Porque na cura interior, o ministrante ora com o ministro para descobrir o problema e Deus fala com o ministro. Ou seja, eu vou discipular alguém, eu vou fazer cura interior com uma pessoa, eu vou orar junto com essa pessoa para a gente descobrir, para Deus revelar para nós dois o problema e eu, o ministro, na medida que Deus revelou, eu atuo. É assim que funciona. Então, por exemplo, o ministro, eu vou ministrar em alguém, eu pergunto, estou orando com alguém e eu digo, isso tem a ver contigo? Aí o ministrante, quem está recebendo a oração, diz, sim, tem a ver comigo. Aí, por exemplo, perdão, descobri, Deus me mostrou que a pessoa precisa perdoar. E eu chego para a pessoa e pergunto, isso tem a ver contigo? Você de fato precisa perdoar? Ah, sim, é verdade, eu preciso. Aí eu digo para a pessoa, você está disposto a perdoar? Sim, eu estou. Então, o ministro libera a pessoa com coração. Eu abençoo a vida dela e tal. Isso é a cura interior. Ok? Nós oramos juntos, descobrimos a vontade de Deus e eu oro por você para sanar aquele problema. De modo geral, dei um exemplo aqui. No SOSO, não. O SOSO não funciona assim. Mesmo que Deus fale comigo, ministro, que tem o nome de líder, mesmo que Deus fale comigo a causa, eu não posso falar. O ministro não fala para o ministrado, eu não falo para a pessoa. Por quê? É Deus que tem que falar com a pessoa, ok? Então, olha só, Deus falou comigo, eu não passo para a pessoa. Eu quero que Deus fale com a pessoa. Sabe por quê? Porque se Deus não falar com a pessoa, quando Deus fala com a própria pessoa, o resultado é incrível. Ele funciona, ele atua na hora. Então, eu não posso falar para a pessoa, eu tenho que orar e pedir para que Deus fale com ela. Já começou a diferenciar totalmente da cura interior, porque na cura interior eu falo com a pessoa. Então, tá aqui, pressuposto do SOSO. Se o ministro fala ao ministrado e isso não saiu de dentro do ministrado, vai entrar por um ouvido e sair por outro. No SOSO, o ministrado precisa ouvir de Deus qual é o problema e o próprio Deus dá a solução. Então, olha a diferença. Na cura interior, nós ouvimos de Deus e o ministro, aquele que vai ministrar em alguém, ele propõe uma solução. Olha, você precisa perdoar, você precisa fazer isso. No SOSO, não. No SOSO, Deus vai falar com a pessoa que está sendo ministrada e o próprio Deus vai dar a solução para ela. E por incrível que pareça, se você começar a fazer SOSO, você vai ver que as soluções são inusitadas. Eu não pensaria, alguém que aconselha não pensaria naquelas soluções, porque é o próprio Deus. Então, essa é a diferença, a grande diferença do SOSO. Então, qual é o papel do ministro? O ministro, que é chamado de líder, ele tem um papel de mediador, de perguntar se a pessoa está disposta a fazer o que Deus falou para fazer a intermediação e as orações. Então, é comum o ministro perguntar para o ministrado, você está disposto a fazer isso? O que Deus te mostrou? Com aquilo que Deus te mostrou, você quer fazer isso? Tem mais alguma coisa que Deus está te mostrando? Deus está te mostrando algo para perdoar? O Espírito Santo está te mostrando o que você tem que fazer? Então, é sempre assim. Então, são perguntas para que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo gerem na pessoa, ok? Então, essa aqui é a primeira parte da introdução. No próximo vídeo, eu vou terminar esse assunto para a gente entender. Isso é mais fundamento para vocês, tá? A paz, tchau, tchau.